Vamos então iniciar a última audição da manhã, a quarta e última audição da manhã. É a Associação Portuguesa da Defesa das Obras Audiovisuais sobre a situação preocupante que se vive no setor resultante da pandemia Covid-19. Temos connosco o Dr. Paulo Santos, Diretor-Geral da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, e o Dr. Paulo Aguiar, da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas. Nós temos aqui presentes, enfim, são poucos deputados, mas são representantes dos vários grupos parlamentares. Temos o grupo parlamentar do PS, o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o grupo parlamentar do PAN. Não estão todos, enfim, estão alguns. E a grelha que iremos aplicar é uma grelha muito simples, em que os senhores dispõem de 10 minutos iniciais para, enfim, fazer a sua exposição mais geral. Os grupos parlamentares têm 3 minutos cada um e, para concluir, os senhores têm novamente 10 minutos para responder às perguntas ou aditar alguma coisa à exposição inicial. Tem, portanto, a palavra o senhor doutor Paulo Santos, por favor. Muito obrigado. Aqui. Está ligado? Muito obrigado. Em primeiro lugar, apresentar os meus respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da 12ª Comissão e aos seus deputados aqui presentes e pela oportunidade que nos dão de virmos apresentar-vos as nossas preocupações, porque efetivamente é disso que se trata. Antes, e para começar, para manter alguma lógica discursiva, eu diria que a FEVIP e a APEC, a FEVIP representa a distribuição cinematográfica, a APEC a exibição cinematográfica. Portanto, são duas atividades, são duas áreas de negócio que são complementares, absolutamente complementares uma da outra. Sem distribuição de filmes não há exibição de filmes e o inverso também é verdade. Qualquer uma destas associações representa mais de 90%, quer da distribuição, quer da exibição cinematográfica. Portanto, a questão da legitimidade representativa afigura-se absolutamente clara e inequívoca face ao número, ao percentual de representatividade. Posto isto, e a partir do momento em que fomos confrontados, e digo fomos confrontados porque não houve nenhum contactos iniciais com esta atividade, fomos confrontados com a abertura dos cinemas no dia 1 de junho. Bom, ninguém mais do que nós, nesta atividade, quer os cinemas abertos e quer poder continuar a funcionar. Isso é uma realidade. Até porque este encerramento forçado, que não é culpa de ninguém, é culpa de uma pandemia, de uma questão de saúde sanitária, tem provocado moças muito grandes neste setor, que têm encargos fixos altíssimos. E, nesta perspectiva, como não fomos, estranhámos imediatamente a data de dia 1 de junho. E estranhámos porque, e é um ponto importante, nós entendemos a bondade da decisão de abrirmos a 1 de junho, porque, efetivamente, abrir a economia, e se nós conseguíssemos abrir com produto, e já lá iremos, era excelente, só que a realidade é diversa, e esta ausência de qualquer contacto para os destinatários desta decisão era importante que tivesse acontecido. Não aconteceu. Por força disso, iniciámos um périplo de contactos, iniciámos pela IGAC. E porquê pela IGAC? Inspeção Geral das Atividades Culturais, porque é a entidade que tem a tutela e fiscaliza as salas de cinema, classifica também os filmes. Depois passámos também para o ICA, para o Instituto de Cinema e Audiovisual, onde expusemos as nossas questões relativamente a esta data. Eu já explicarei aos seus deputados as questões de fundo. E acabámos por conseguir falar, não com a Sra. Ministra, mas com o Sr. Secretário de Estado desta área, portanto com o Dr. Nuno Artur Silva. Expusemos as nossas questões, quer relativamente à data, quer relativamente às questões de higienização e ocupação das salas. Se nas segundas houve compreensão, aparentemente, uma compreensão total para estas questões, quer a nível do ICA, quer o próprio Secretário de Estado, e ficaram de levar os nossos pontos e as nossas preocupações à Sra. Ministra, e a Sra. Ministra iria levar a Conselho de Ministros. Bom, alguns dias depois fomos contactados e foi-nos dito que, se calhar, o melhor é vocês tentarem também ao nível da economia, porque as vossas pretensões estão a esbarrar
com questões que têm a ver com outros ministérios. Bom, enfim, nós, a partir daí, tomámos outras decisões. Mas, feito esta introdução, vamos então aqui à questão dos números. Nós somos uma atividade que temos 15 milhões de portugueses nos cinemas por ano, temos mais de 550 ecrãs de salas por mais de 200 localidades de todo o país e a exibição fatura com os filmes e com a exploração dos bares dos próprios cinemas. Posso tirar, hein? Muito obrigado. E a exibição, assim sinto-me mais à vontade. Muito obrigado. A exibição fatura também com a exploração dos bares 110 milhões de euros por ano. Isto para que é que eu digo isto? Para demonstrar que é uma atividade sólida, que está implementada no nosso tecido social e económico há muitos anos, não cria emprego precário, cria com a distribuição de cerca de, ou um pouco mais, de 2.500 postos de trabalho efetivos, não são empregos sazonais, nem precários. Portanto, somos uma atividade dentro das indústrias culturais com uma importância grande, quer ao nível da oferta cultural, quer ao nível do emprego e da estabilidade empresarial, o que é muito importante. Portanto, estranhámos, efetivamente, que nesta perspectiva não tivéssemos sido ouvidos e, portanto, este ponto é fundamental. E agora, a outra questão que é também extremamente importante, que é a questão, afinal, parece que estamos em contraciclo com toda a gente quer abrir rapidamente e nós só temos condições de abrir os cinemas no dia 2 de julho. E quando eu falo os cinemas que fazem uma exploração marcadamente comercial. E quando falo nisto é importante explicar que há uma diferença entre públicos e audiências. E quem faz o cinema, porque o cinema vive da primeira janela de exploração da obra audiovisual, vive do exclusivo, vive da novidade. E são os públicos que, no fundo, os públicos são os que seguem determinados atores, são os que seguem determinados tipos de filme, são os que seguem e interagem, são o tipo de realizadores que interagem com... E são eles que acabam por também criar os mercados, e neste caso o mercado cinematográfico. Portanto, há outros mercados de nicho, há mercados para o cinema português, que o ano passado, devo dizer que foi um ano excepcional para o cinema português, mas representou em termos de cota de mercado, na exibição, pouco mais que 4%, e foi um ano excepcional, e portanto, nós temos aqui um problema que temos uma atividade marcadamente comercial e baseada em produto internacional. Produto esse cuja produção e distribuição nós não controlamos. São controlados nos mercados internacionais, são mercados que alteraram toda a política exterior por força da pandemia, que é mundial. Portanto, todos os filmes que haviam com capacidade mobilizadora de levar pessoas às salas de cinema, não há. O primeiro filme com bastante capacidade só vai acontecer no dia 16 de julho, que é uma estreia mundial de um filme, e, portanto, nós propusemos abrir a 2 de julho com base numa campanha dizendo que os cinemas são seguros, os cinemas temos ali 15 dias para tentar vencer os medos perfeitamente legítimos das pessoas relativamente à ida à sala de cinema e depois apresentar filmes com capacidade mobilizadora, aqueles que os públicos seguem. Nem sequer estou a falar de audiências, estou a falar de públicos e, portanto, isto é a questão fundamental. Portanto, nós abrimos as salas de cinema sem produto e com uma ocupação reduzida, que felizmente isso foi atendido, ficou na casa dos 50%, e isso, sem ser rentável, pelo menos permite atingir o break-even na exploração das salas de cinema. Agora, sem produto, vencer medos e sem aquilo que é o cinema, porque o cinema é a estreia. O cinema é um fenómeno de família, mas as suas famílias vão ver estreias, vão com os filhos, ver filmes para crianças, vão ver filmes entre amigos, há um cinema muito teenager. E, portanto, isto não temos esse produto para apresentar. É a mesma coisa que irmos a um supermercado, eu tenho dito isto publicamente, e temos as prateleiras vazias, ou então apresentamos filmes que já passaram no streaming, que já passaram nos canais digitais, e é um produto fora de prazo para o cinema. Sendo fora de prazo, ninguém compra, ninguém vai. Portanto, abrir antes, com uma particularidade também, que é muito importante referir aqui, é que a esmagadora maioria das salas de cinema são em centros comerciais e os seus deputados, e todos nós conhecemos o esquema, as rendas nos centros comerciais. Estamos a falar de rendas que normalmente ultrapassam os 6 dígitos. Isto quer dizer acima dos 100 mil euros mês, tanto fechadas ou abertas. Mas
Abrir uma sala implica custos ainda muito mais acrescidos. Portanto, aquilo que era e vai obrigar também às empresas que correram ao layoff, perder o direito ao layoff, porque ao fim de 8 dias perdem esse mesmo direito, poderão eventualmente entrar num layoff parcial, mas isso é outra questão. E até porque também há aqui um ponto importantíssimo, que 50% deste setor não entrou em layoff. Continua a pagar os salários por inteiro aos seus trabalhadores. Agora, isto também tem um risco acrescido. Estes que não entraram em layoff podem tomar decisões relativas à manutenção de emprego, que ninguém quer, e não é isso. E nós queremos é estabilidade, queremos manter a estabilidade que temos e continuar com o nosso ecossistema em termos de emprego, em termos de estabilidade social, que é fundamental. Bom, portanto, para não passar e isto tem consequências, uma abertura prematura vai ter consequências, e vai ter consequências a 2 níveis. Uma ao nível do emprego, porque necessariamente com as despesas, e há um ponto importante também, estes agentes económicos não têm grande capacidade para discutir rendas ou arrendamento de espaço com os centros comerciais. Os centros comerciais têm entidades gestoras, mas pertencem a fundos financeiros internacionais, pouco dado a qualquer tipo de negociação e de interação muito difícil. Portanto, na maioria das vezes, esta atividade está, eu não digo refém, que é um termo demasiado pesado, mas está impossibilitada de negociar em termos de paridade. E isto é extremamente importante também. Portanto, isto quer dizer que uma abertura prematura sem produto vai agravar a situação e vai ter uma consequência que pode, eu digo pode, e espero que possa, que não aconteça, e gostaria muito que não acontecesse, mas é muito provável, temos aqui insolvências a nível de alguns operadores, e falamos aqui de 20% da atividade, 20% a nível de desemprego. Isto pode efetivamente acontecer, é uma realidade, e vai ter outro fenómeno também perverso, do ponto de vista da diversidade cultural, porque, se calhar, as salas mais viradas para o interior são as que vão fechar primeiro, deixa de haver oferta na interioridade e, por outro lado, vai permitir àquelas empresas robustas do ponto de vista económico e financeiro ir buscar mais cota de mercado, o que também não é bom para esta mesma diversidade que nós pretendemos. Eu com isto termino para cumprir o passo, Sr. Presidente, muito obrigado, e depois fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais gostaria de agradecer aqui a presença da FEVIP e da ACEP e agradecer-vos também as questões que aqui nos trouxeram à Comissão e o contributo que nos dão para o aprofundamento e conhecimento que temos dos problemas que se colocam a este setor provocados por esta crise que nenhum de nós efetivamente pediu. Vivemos, de facto, momentos únicos que representaram para todos e ainda representam desafios complexos e que vão requerer muita capacidade de resiliência para podermos responder de forma eficaz à crise sanitária, por um lado, bem como para fazermos frente às consequências que esta paragem forçada teve em todas as dimensões da nossa vida, nomeadamente no setor da cultura e, particularmente, na área dos espetáculos que dependem do público para poderem funcionar, como é o caso dos cinemas, como todos os contornos que esta atividade tem e como Vossas Excelências aqui muito bem nos explicaram. A verdade é que não há área ou dimensão da nossa vida coletiva que não tenha sido, de alguma forma, afetada por esta crise. De uma forma ou de outra, terão sempre que lidar com as consequências que temos neste momento. Este período este momento é também um período de desconfinamento, em que começamos a reabrir aquilo que são as nossas atividades. E temos aqui, de facto, recebido muitas entidades a pedirem a reabertura do seu setor e um plano de regresso à normalidade possível. Mas nem todos os problemas são iguais e, por isso, se o regresso e a abertura é bom para alguns setores, a verdade é que para outros, apesar da boa intenção que Vossas Excelências também já aqui referiram e reconhecem na medida, essa reabertura pode representar dificuldades acrescidas, como é o caso da disponibilização de novos conteúdos, como já aqui nos disseram. Na verdade, gostava de o dizer, a data anunciada para a reabertura das salas a 1 de junho não obriga nenhuma empresa a fazê-lo nesse dia. Ela é indicativa de que, a partir dessa data, essa atividade pode voltar a ser realizada. E há empresas com salas que já anunciaram que irão abrir nessa data e outras mais tarde, e outras ainda que refletem se o vão fazer ou não e quando regressarão. A natureza e a especialidade de cada uma das empresas e dos conteúdos que coloca à disposição do público, bem como as contingências económicas e financeiras de cada uma, e essa avaliação terá certamente um peso na decisão que cada um
dos atores, vamos lá, neste caso, terão que ter. De qualquer das formas, e como compreenderão, seria difícil criar um regime à medida daquilo que é a expectativa, portanto, de cada uma das áreas representadas. Somos sensíveis às questões que aqui nos trazem, que levantaram, aos pedidos de prolongamento de apoios, nomeadamente a questão do layoff. Enfim, para terminar, gostava de dizer que compreendemos estas questões que nos colocam, nomeadamente também a outra questão que tinha que ver com a questão da lotação das salas e que ontem ficámos a saber que vai de encontro àquilo que eram as vossas expectativas, pelo menos a mim pareceu-me que iria, a questão dos 50%. E para finalizar, gostaria de vos dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tomamos em boa nota as vossas questões, somos sensíveis às dificuldades e às particularidades que aqui nos explicaram e deixamos aqui o nosso compromisso e a nossa disponibilidade em conjunto de conseguirmos aqui encontrar a melhor solução e o ponto de equilíbrio que permita, vamos lá, que na forma possível possamos voltar àquilo que é a normalidade das nossas atividades. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais. O impacto da Covid-19 foi quase catastrófico para a sétima arte a nível global. As estreias de filmes adiadas e salas de cinema encerradas. Na sequência das medidas de contenção contra o coronavírus, em Portugal foram encerradas centenas de salas por todo o país. De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual, a Rede Portuguesa de Exibição Comercial de Cinema entrega 535 salas com cerca de 99 mil lugares. Segundo o Plano de Desconfinamento Nacional, os cinemas nacionais podem, com restrições, abrir a 1 de junho. Como referiram aqui, a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais e a Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas representam mais de 95% do setor. Pergunto-vos então, têm conhecimento que os exibidores tenham recebido informação oficial sobre a reabertura das salas a partir de 1 de junho? Data que consideram ser para a indústria cinematográfica, e passo a citar, uma surpresa absolutamente despropositada e irrealista? Os exibidores já receberam do Governo informação sobre lotação exigida e conduta dentro das salas de cinema? A carta que escreveram ao Governo e ao ICA a propor que a reabertura dos cinemas comerciais seja feita a partir do dia 2 de julho, com todas as razões que estão inerentes a esse pedido, já teve alguma resposta efetiva por parte do Governo e por parte do ICA? Caso o Governo mantenha o dia 1 de junho como data de abertura dos cinemas, mas o mercado de cinema não reúne as condições necessárias para a abertura nessa data, já que a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais garante que não há filmes novos para fazer programação, o que é que pensam que vai acontecer? Qual vai ser a reação dos distribuidores de cinema? Quais as consequências em concreto desta medida? Pergunto-vos também que medidas consideram necessárias para abrir as salas de cinema em condições de segurança e com viabilidade para todos os intervenientes neste setor cultural. Termino agradecendo à Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais por terem vindo à Comissão de Cultura e Comunicação e pela exposição que fizeram em resultado das vossas preocupações e das vossas propostas. Agradeço também a documentação que nos fizeram chegar e digo que tomei boa nota das vossas pretensões, das vossas preocupações, dizer-vos que o PSD está atento e que estamos dispostos para, em conjunto, encontrarmos soluções que viabilizem o setor cultural que representam. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas e bom dia aos representantes da Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais. Nós agradecemos o e-mail que nos enviou com informação sobre o que consideram ser as medidas relevantes para este desconfinamento, reconhecendo a bondade que reconhece, ou seja, concordando com a bondade que reconhecem da medida. Nós gostaríamos que nos dissessem
para além das medidas que já identificaram como sendo constrangimentos para a implementação do desconfinamento, ou seja, para a retoma no dia 1 de junho, que outras medidas é que acham que podiam ser implementadas para duas dimensões que nós consideramos fundamentais? Uma delas é o contributo do cinema para a construção do que nós pensamos ser necessário, que é um serviço público de cultura, e seja qual é o papel que nesta retoma, como é que nós podemos encontrar medidas que visam esse objetivo. E a outra medida também é, e já falou um bocado sobre isso, que é a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras nas vulnerabilidades que foram identificadas, ou seja, se a retoma for feita agora no dia 1 de junho, há problemas que se colocam. Em que altura é que esses problemas seriam teriam um impacto menor no trabalho, ou seja, nas condições de trabalho e também no rendimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. E outra pergunta também que eu lhe queria fazer tem a ver com o papel que o digital tem neste contexto, ou seja, nós durante este período da pandemia, principalmente durante o período de confinamento, houve um reforço do uso ou do recurso a sistemas de streaming, ou seja, plataformas audiovisuais que acabaram em certa medida por substituir as salas de cinema que estavam encerradas para evitar o contágio da pandemia. E agora com a retoma, e eu reconheço e concordo com a necessidade de fazer uma campanha para ultrapassar o medo e ampliar a confiança das pessoas para poderem voltar às salas de cinema, como é que se pode compaginar a realidade que se instalou de haver plataformas digitais que foram amplamente usadas e a vontade e a necessidade também de colocar o cinema nas salas, que é o lugar, em certa medida muitas obras são feitas para serem exibidas em salas de cinema. Como é que nós podemos articular estas duas realidades, ou seja, como é que se pode garantir a sobrevivência das salas de cinema? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar esta ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde já cumprimento os representantes da Associação e agradeço a vossa presença aqui hoje. Começo por dizer que, de facto, me parece que tinha sido essencial ouvir-vos antes de se decidir abrir as salas nesta fase, até para perceber quando é que estariam preparados e quando é que seria, de facto, adequado que voltassem a abrir as salas de cinema. Pergunto-lhe, porque julgo da informação que entretanto nos tinham prestado, que ainda não tinham conhecimento das medidas concretas que deveriam ser aplicadas e que inclusivamente a própria IGAC também estava com algumas dúvidas. Pergunto então se de facto já têm toda a informação suficiente para poderem abrir as salas efetivamente na data prevista. Percebi também que a redução da lotação da sala faz com que não tenham rentabilidade. Parece-me que neste momento a redução da lotação é inevitável, mas pergunto-lhes que percentagem eventualmente permitiria manter as condições de segurança, mas também ter alguma rentabilidade para poderem exercer a vossa atividade, obviamente com segurança para os trabalhadores e também para quem assiste. Acham ou consideram que no dia 1, partindo do pressuposto que de facto não haverá nenhuma suspensão do prazo, há cinemas que não vão abrir as portas, se têm ideia de que percentagem é que será, falou há pouco, eu não percebi bem o que é que disse, relativamente ao risco de algumas fecharem definitivamente, falou em 20%, não percebi se é 20% das salas, se criará 20% se os trabalhadores do cinema, pronto, se pudesse então esclarecer essa parte. Depois, também,
só para ter a certeza que percebi bem, a vossa reivindicação principal, digamos assim, é de facto que o momento da abertura passe para 2 de julho, não é? Mas a par disso, que tenham apoios para a questão das rendas, etc., porque as salas mesmo fechadas têm despesas, conforme estava a referir, e, portanto, também não basta só passar o prazo para 2 de julho, é preciso que sejam implementadas outras medidas para que consigam também ficar mais este tempo com as portas fechadas. Pronto, para já é isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar, tem a palavra, por favor, 10 minutos. Eu vou fazer uma parte das respostas, outra parte fará o Paulo Aguiar, que é o meu colega de bancada, de mesa, neste caso. Uma das questões, uma das perguntas que foram feitas, portanto, é evidente que, para que fique claro, nós não temos qualquer problema quanto àqueles cinemas que possam abrir pela natureza da sua exploração, que tem a ver com um nicho, com uma natureza cultural diferente, que possam abrir no dia 1. Nós gostávamos era que os cinemas que têm uma exploração marcadamente comercial abrissem no dia 2, pelas razões que já invoquei. Portanto, relativamente à questão colocada pela sua deputada do PSD, do conhecimento oficial, devo dizer que não tivemos nenhuma resposta oficial, e quando digo oficial, entenda-se escrita e formalmente enviada, de nenhuma das questões, quer relativamente ao conhecimento da data, quer da questão da lotação, quer na questão dos aspectos sanitários. O que nós temos, relativamente à abertura das salas e ao procedimento, aos funcionamentos da sala, tivemos conhecimento ontem, porque foi publicado pela Direção-Geral de Saúde o manual. E há aqui questões que são extremamente importantes referir. Preparar uma sala com estas novas características de higienização é necessário, até de colocação dos espectadores em sala, é necessário trabalho informático nas bilheteiras, programação, é necessário dar formação profissional ao conjunto de funcionários que existem nas salas, e isto não se pode fazer com 2 dias, a uma quinta-feira para uma segunda-feira. É completamente impensável e, obviamente, o que é humanamente impossível não nos pode ser censurável. Portanto, não temos condições objetivas para, no dia 1, nestes casos em concreto, poder abrir. Eu penso que esta era uma parte das respostas. Eu vou fazer, e depois segues também. Relativamente às perguntas da senhora deputada do Bloco de Esquerda, que tem aqui a ver as rendas de cinemas, há aqui um pormenor importantíssimo. É que se nós formos obrigados a abrir, como parece que obrigados a dizer que podem, não é bem podem, porque nos centros comerciais, a partir do momento em que as salas podem abrir, nós vamos ser obrigados. E vamos ser obrigados por força das cláusulas penais, as penalizações que temos se não abrirmos as salas de cinema, e que as penalizações são diárias e vai dar montantes muito superiores àquilo que é as rendas. Daí haver necessidade, se calhar ao nível legislativo, de calcular esta situação relativamente ao pagamento das rendas e relativamente às penalizações. Há aqui uma exceção, mas temos que ver as forças em presença, as forças negociais, por um lado, fundos financeiros poderosíssimos, por outro, empresas nacionais de pequena e média dimensão, e poderá haver uma ou outra com alguma dimensão. Portanto, a questão das rendas é importante, a questão do serviço público. Nós fazemos efetivamente um enorme serviço público, porque o cinema vive da estreia e é o local onde as famílias vão juntas. O cinema tem um glamour próprio, é uma experiência social e, portanto, e nós proporcionamos a estreia, porque uma obra cinematográfica, quando é feita para explorar primeiro em cinema. E é na fase do cinema que se recupera grande parte do orçamento da realização dessa obra. Nomeadamente tem uma importância, de modo geral, de 50% e por vezes mais. Porque as outras áreas, o streaming, todas as outras áreas, do ponto de vista da rentabilidade dos investimentos feitos, ainda estão muito longe de conseguir que a produção seja rentável. E quando falamos aqui de produção, falamos da exploração mundial, que nós não dominamos, nós somos uma pequena peça da máquina do cinema internacional. Portanto, o papel do digital é perfeitamente compaginável com o cinema, desde que se respeite as janelas de exploração e, portanto, não há qualquer problema nisso, antes pelo contrário, há uma complementaridade ou subsidiariedade destas duas formas de exploração. Relativamente à resposta à pergunta da senhora deputada do PAN, que diz qual é o percentual, naquela questão do percentual, quando eu falei de 20%, é evidente que há, com esta decisão,
há 20% de salas que coincide, não com os 20%, talvez também com 20% de empresa, há 20% de salas que podem estar em risco. E isso reflete que isto é mais ou menos proporcional a 20% dos trabalhadores. E, portanto, é o que temos aqui em causa, exatamente porque estas pessoas, estas entidades estão nos centros comerciais. E há este problema efetivo. Portanto, eu queria passar a palavra ao Paulo, rapidamente, para não... depois, no dia 1, se os cinemas podem abrir, efetivamente podem. Mas vão abrir com o quê? As pessoas não vão lá. E isso vai aumentar a negatividade das contas, que estão há 2 meses parados. Há parte dos salários para pagar, alguns pagam na totalidade, há rendas para pagar, porque não nos perdoaram as rendas, apesar de ser uma impossibilidade objetiva. Isto é que é importante também, isto tem que ser, e é isto que nós temos que ser sensíveis a estas questões, porque no final do dia perde a cultura, perde o emprego, perde os impostos e perdemos todos. E os que pagam impostos vão pagar mais impostos para pagar os subsídios dos empregos daqueles que vão para o desemprego. Isto é muito mau para todos nós. E, portanto, estas questões, porque estamos todos ligados entre si, a sociedade é isto mesmo, são muito importantes e era importante termos sido ouvidos. Depois, nem a IGAC nem a UICA sabiam das decisões, quer de abertura naquela data, quer relativamente às medidas a aplicar de higienização. Não sabiam, e eu digo claramente, não sabiam, porque eu liguei para o Presidente do ICA e liguei para o Inspetor-Geral das Entidades Culturais, que me disseram que não sabiam. Estou a assumi-lo aqui publicamente. Portanto, eu passava a palavra ao Paulo. Relativamente ao resto, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Tem a palavra o Dr. Paulo Aguiar, por favor. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sublinhar um pouco o que o Paulo já disse, agradecer-vos esta oportunidade que tivemos. Eu tomei nota aqui de algumas perguntas que vou tentar chegar, e se por alguma razão alguma me falhar, depois voltaremos a ela. Eu acho que a questão principal que se coloca aqui é nós não termos conseguido falar com o Ministério ou com a Secretaria de Estado relativamente à data de abertura dos cinemas. E penso que isso foi o problema fundamental, ou seja, a APEC, no dia 24 de 3, enviou um e-mail para o Ministério da Cultura, que recebemos uma resposta que foi remetida depois para a Secretaria de Estado, a transmitir as preocupações do setor e a pedir para ser recebida a tutela e para poder, de alguma forma, passar as preocupações que existiam, e não recebemos qualquer tipo de resposta ao mesmo. Isto o que é que implicou? Implicou que a reunião que nós tivemos com o Sr. Secretário de Estado foi a 11/5. Se não me falha a memória, a apresentação do desconfinamento da economia foi apresentada no final de abril. Ou seja, era um facto consumado o dia 1 de junho, apresentado pelo Governo como uma data de abertura para as salas de espetáculos. E porquê é que isto faz muita diferença? Efetivamente, como o Dr. Paulo comentou, estas medidas de confinamento e que estão ontem plasmadas e foram ontem publicadas no site da DGS, as orientações de higiene e segurança nas salas de espetáculos, foram alvo, sim, aí de trabalho conjunto da APEC, da FEVIP, juntamente com o IGAC, com o ICA, onde fizemos exatamente passar as nossas preocupações e, no final de contas, a apresentação do plano de desconfinamento, ou as medidas que estão aí plasmadas, muitas delas foram acolhidas as nossas preocupações, as nossas sugestões, percebendo, obviamente, que haveria muita situação da nossa parte que não poderia ser atendida por vários fatores. O que se passa é que a data já estava marcada, mesmo depois de nós explicarmos porque é que o dia 1 poderia ser altamente lesivo para o negócio, para a área de atividade, as pessoas perceberam, só que a data já estava marcada e a partir daí é muito difícil fazer a alteração do mesmo. Como o Paulo dizia, os cinemas que têm uma sala têm obviamente uma capacidade de programar que os cinemas marcadamente comerciais e que estão em centros comerciais não têm. Por exemplo, há salas de cinema, complexos de cinema com 14, 16, 20 salas. O que é que se passa neste momento? O produto, obviamente, foi deslocado das datas, marcadamente internacionais, porque o mercado português consome entre 86% a 90% do cinema é norte-americano e, portanto, as datas foram todas alteradas porque são datas mundiais.
Um dos processos que se teve que fazer na exibição cinematográfica foi exatamente diminuir a janela de exibição, que nós muitos habituamos a ver filmes a estrear nos tempos mais antigos, 2, 3 meses depois de estrear nos Estados Unidos, quando agora praticamente todos e as grandes produções estreiam day and date praticamente em todo o mundo. A questão da pandemia mundial obrigou, obviamente, as produtoras a moverem os seus produtos com mais capacidade, sendo que neste momento o primeiro produto com capacidade atrativa aparece dia 16 de julho, que é o filme Tenet, realizado pelo Christopher Nolan. Até essa data, e se nós pegarmos na programação e na disposição de produto das distribuidoras, praticamente não existe produto até o final de junho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, normalmente, uma obra de cinema, em média, tem uma durabilidade em sala entre 5, 6 semanas, por aí. Os filmes muito bons podem durar 12, 14, 16 semanas. O setor fechou dia 16 de março. Portanto, dia 1 de abril, dia 1 de junho, temos 10 semanas passadas desde o encerramento dos complexos. Todos os filmes que aí estavam, ou praticamente todos, já se encontram em plataformas de streaming, já se encontram em VODs, já para não falar em outras plataformas menos lícitas. Portanto, é um problema neste momento que eventualmente estes complexos com 16, 18, 20 salas, 14, que produto é que eles vão exibir? Vão exibir, o que o Paulo tinha comentado, filmes que têm 10, 12 semanas, no mínimo têm 10, os que estrearam nessa semana, porque há outros que já vêm de semanas anteriores. Isto, em termos de capacidade de atrair as pessoas para uma sala de espetáculo, é muito complicado. Portanto, temos que construir, como o Paulo disse, uma questão de confiança, é uma das nossas preocupações. Obviamente, nos momentos que nós passamos, uma das preocupações das pessoas é, obviamente, frequentar espaços fechados, e isso é um caminho que nós sabemos que temos que percorrer. E, portanto, o dia 2 de julho, que nós sugerimos, é exatamente para nós termos esses 15 dias em que vamos estar a elaborar, provavelmente também com pouco produto, haverá algum, mas haverá pouco produto, e para preparar e treinar todas as equipas para que no dia 16 de julho, quando tivermos exatamente esse produto que terá atratividade para o público geral, podermos estar capacitados e afinados, por assim dizer. Não mudando isto, em vez de 2 semanas, vamos estar 6 semanas. Não sabemos exatamente como. O que perguntava a Sra. Deputada do PSD, ontem foi publicada a orientação da Direção-Geral de Saúde, ao final da tarde. Existe no site do Ministério da Cultura umas perguntas frequentes, com algumas explicações, mas não é comunicação oficial, sobre as aberturas das salas. Isso não existe, efetivamente. O que é que nós... Sobre aberturas. Os grandes complexos não têm possibilidade de abrir dia 1 de junho. Não vão abrir dia 1 de junho, seguramente. Ou seja, abrir um cinema que pode ter 4, 5, 7 mil metros quadrados é um trabalho laborioso. E, portanto, conhecendo as orientações da Direção-Geral de Saúde ontem, estamos a um dia útil, que é hoje, de aplicar tudo o que é pedido. Transportar isto para um complexo onde tem 12, 14, 20 salas, será muito complicado de o conseguir aplicar. E, portanto, no dia 1, a não ser algumas salas que são monossalas, têm só uma sala e que já informaram que eventualmente irão abrir, os principais operadores não terão capacidade de abrir qualquer uma das suas salas. Há aqui um fator legislativo que obriga alguns dos operadores que estão e que recorreram ao layoff simplificado, que têm que abrir a sua atividade obrigatoriamente nos 8 dias após a indicação do Governo para a retoma da atividade, sob pena de o perder o acesso ao mesmo. E, como é óbvio, o que nós esperamos é que a retoma seja tão lenta e tão difícil que, obviamente, esse mecanismo é fundamental para a sobrevivência das empresas. Portanto, e esta questão é uma questão central, ou seja, dia 8 poderão haver algumas, mas muito poucas, estamos a falar entre 10% a 15%, para cumprir, obviamente, esta obrigação para poder manter o layoff. Eu penso que... Muito obrigada. Passa a palavra, Sra.
Presidente. Muito obrigada. De facto, houve aqui uma tolerância de 50% no tempo. Não, de facto, reconhecem naturalmente a importância do setor audiovisual, é inequívoca, nem vale a pena estarmos aqui a arranjar argumentos, e consequentemente da vossa associação. Estamos disponíveis, quer a Comissão, quer cada um dos grupos parlamentares, para, enfim, continuar a conversar e continuarmos a ver em que medida é que podemos ajudar dentro do contexto do plano mais global. Agradeço a vossa presença, agradeço a vossa manifestação de interesse e agradeço também às senhoras e senhores deputados que ainda restam. Já que, enfim, faz favor, Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado. Eu não vou ocupar tempo nenhum, é só para agradecer a disponibilidade e a troca de ideias extremamente proveitosa para nós e sentir que conhecem estes dossiês. Muito obrigado a todos por isso também. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou assim por terminada a nossa audiência. Muito obrigada. Não se esqueçam que a seguir ainda temos um ponto de agenda.